Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, depende a hora que vocês vão ver esse vídeo. Saudações, meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus. Como vocês estão por aí? Graças a Deus, estamos bem, né? Estamos bem na medida do possível, lutando e vencendo as dificuldades do dia a dia, em nome do Senhor Jesus. Com muita fé e vencendo sempre. Olha só, meus amigos, meus irmãos, faz tempo que eu não consigo gravar esse videozinho para nós bater um papo. Vamos conversar um pouquinho, meus irmãos? Eu vou gravar uns vídeos mais curtos agora, no máximo de 8 a 10 minutos, porque a gente está numa correria, né? E as pessoas também. Já começamos o ano 2026 com muita correria, para lá e para cá, muitos afazeres, né? Então a gente vai estar especificando para vocês aqui, colocando e desenvolvendo o nosso ministério Andai com Deus, conforme o Senhor Jesus tem colocado no meu coração o propósito único de estar trazendo uma mensagem inspirada pelo Espírito Santo, que sempre lhe dá novas instruções para nós praticar, né? Viver o dia a dia de maneira que o Senhor Deus, Ele venha olhar dos altos céus para mim e para você e Ele possa achar graça na nossa conduta, na nossa maneira de viver e assim Ele abençoar o nosso dia, a nossa vida, a nossa família, quando Ele encontra graça no estilo de vida da pessoa. O Senhor Deus estende as mãos, abençoa o lar, a casa, a família, e tudo corre na perfeita harmonia, com livramento de todo mal, o Senhor Deus dando saúde, prosperando o nosso caminho, honrando a nossa fé na presença dEle, né? Então, tudo isso faz parte da nossa vida. E o propósito é esse. Eu mesmo, né, pastor Valdir, tenho o dever, um honroso e que eu amo fazer isso, no Ministério da Oração, né, meus irmãos? Então, no compromisso 2026, continua, hein? Vou estar orando, intercedendo por todos, principalmente os nossos irmãos e irmãs, jovens e toda a nação brasileira. Eu estarei orando, intercedendo por todos, principalmente os domésticos da fé, que os inscritos do nosso canal Valdir Teodoro, né? Os inscritos são especiais, que têm compromisso comigo e com o Espírito Santo. Então, por esta causa, destes inscritos deste canal, eu me coloco de joelho, me esforçando para todos os dias nós estar orando e intercedendo por todos, em nome do Senhor Jesus, tá certo? Se você gostar do conteúdo, considere sim inscrever, divulgar, deixa o like, o joinha, né? E compartilhe com outras pessoas. Assim você vai estar ajudando a divulgar o canal e o Senhor Deus vai abençoar você como um espalhador de boas novas. Você sabia disso? Que quando você compartilha com alguém uma mensagem sadia, boa, agradável, perfeita, você está ajudando aquela pessoa? Você está manifestando o amor ao próximo. Porque eu não estou aqui para falar besteira, para falar coisas inúteis, mas procuro expor o melhor de dentro de mim, do Espírito Santo, que nos inspira a levar uma palavra de conforto, de exortação, de ensinamento, tá certo? Vamos perseverar nesse compromisso 2026? Só está começando, né, meus irmãos, minhas irmãs? Vamos perseverar nesse propósito juntos? Você me ajuda a desenvolver a obra de Deus como um bom semeador. E não estou falando em dinheiro não, tá? Não estou aqui para pedir pix, nem dinheiro. Não. É de graça receber e de graça dar. Essa é a minha aliança com o Senhor Jesus. Tá certo? Eu quero deixar aqui para vocês, meus irmãos, minhas irmãs, um trecho da continuação. Quem lembra daquele vídeo que eu falei sobre o assunto da inveja? Hoje pela manhã
mais uma vez. Eu creio que não... Deixa eu monitorar o tempo aqui, meus irmãos, que eu não quero fazer vídeo longo. Tá bom, tá dentro do prazo. Para não ficar muito extenso, a gente é muito corrido, né? Muitos compromissos. E aí eu fico inspirado algumas vezes e o vídeo acaba passando de 20 minutos, né? Quase meia hora. Ninguém suporta mais ficar ouvindo alguém falando meia hora. Aí então vamos fazer um videozinho curto, rápido, de 8 a 10 minutinhos, tá bom, né, meus irmãos? Então, presta atenção para vocês verem. Hoje pela manhã, já acordei, eu trabalhei na noite, né, que eu trabalho à noite de domingo para segunda, e sempre nas madrugadas é um momento especial, que eu tenho mais comunhão com o Senhor. E o assunto da segunda parte, que eu quero falar daquele vídeo sobre a inveja. Hoje eu quero falar para vocês os males que a inveja traz para as vítimas do invejoso, daquela pessoa que sente inveja. É terrível, meus irmãos. Causa um mal danado. Sentimento faccioso. Lembra lá em Tiago, capítulo 3, o versículo 14, o 16? Fala sobre esse assunto. Então, as vítimas da inveja. Quantas pessoas são vítimas de inveja do outro e você vê com seus olhos que essa pessoa está sofrendo, sentindo dor, passando provação, dificuldade, por causa de um sentimento que o outro tem de incapacidade dele mesmo, ele quer ser igual a você e quer ter o que você tem. É uma patologia psicológica da alma dentro daquela pessoa. Ele precisa de um tratamento. E ele sente aquela raiz, aquela profundidade de ser, de querer ser igual ao outro e querer ter o que o outro tem. O carisma, o chamado, a essência que o outro tem. Ele quer ser igual. Vamos falar aqui sobre um assunto que faz parte da nossa política nacional brasileira. Mas o pastor Valdir está falando em política? Tem que falar. Você precisa entender, você precisa conhecer, você precisa estar envolvido politicamente, espiritualmente e também na sua conduta ministerialmente com Deus. Você tem que estar a par de tudo para você não ser enganado. E se você não toma uma posição que não gosto de política, não quero nem saber de política, grandes decisões do nosso país passa tudo pelo sistema de política. E se você não gostar de estar a par, outras pessoas decidirão por você e depois você não pode reclamar de nada, porque você não busca conhecer, você não quer se envolver, você não busca entender como funciona. Então, a política, ela nos obriga a ser um cidadão e que você tem que ir lá no dia da eleição colocar o seu voto para aquele homem, para aquela mulher que vai representar você perante as leis humanas. E se você não gosta de política, você vai ficar por fora dos acontecimentos e outras pessoas vão decidir a sua vida e vai prejudicar você. E você não quer saber. Você tem que procurar entender quem é quem para você chegar lá e tomar uma decisão, né? É responsabilidade, é pessoal e intransferível. Você fazer o seu ato cívico, cidadania. Então você tem que procurar entender, tá certo? Os males que a inveja causa nas pessoas que é vítima do invejoso. Tem vários exemplos clássicos, biblicamente. Vários exemplos. Lá em Gênesis, o Isaac foi vítima de inveja. Por quê? Porque o Isaac, o Senhor Deus abençoou a vida dele e prosperou ele tremendamente. Está lá no livro de Gênesis. Se você puxar a Bíblia, você vai chegar a essa conclusão que os filisteus sentiram inveja do Isaac, porque o Senhor Deus abençoou a vida dele. O Senhor Jesus foi entregue
ao governador Pilatos para ser julgado, condenado injustamente por um grupo de ancião e sacerdote daquela época, Mateus 27, 18, por inveja. Olha o sofrimento que o Senhor Jesus sofreu. Os apóstolos, que recebeu bênção de Deus, foi invejado. Na nossa vida comum, cotidiano, quantas pessoas não foram vítimas de inveja? E uma das pessoas na nossa nação que chamou atenção, que na mídia nacional, no YouTube, tudo quanto é lugar, você vê um homem que foi vítima de inveja e está até encarcerado injustamente, vítima de um grande invejoso. Olha só, duas personalidades na nossa nação, todo mundo conhece, até os outros países estrangeiros comentam sobre os dois. O Jair Bolsonaro e o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula morre de inveja do Bolsonaro. Todos os seus vídeos, se você puxar no YouTube, ele comenta: é o Bolsonaro, é o Bolsonaro. É porque o Bolsonaro é chamado de mito, diz o Lula. E eu nunca fui chamado de mito. É mito, é mito, é mito. Você já viu esse vídeo? Então ele criou um ódio, uma raiva, uma raiz de amargura e contaminou algumas pessoas que têm o mesmo sentimento faccioso por esse homem chamado Jair Messias Bolsonaro. Vítima de inveja, sofre, encarcerado, tratamento cruel, digno de um homicida, mas injustamente, sem ter nada feito, por causa de um ódio do outro. O outro tem inveja, amargura, raiz de amargura, e aí prejudica o outro. E assim funciona no trabalho nosso, na igreja, em vários lugares da nossa vida. E prejudica demais, viu, meu irmão? Então nós temos que orar para Jesus livrar nós desta maldição do invejoso. E nós não podemos permitir que nós venhamos sentir esse sentimento para com outra pessoa. Não vamos permitir isso não, tá certo? Vamos orar, vamos perseverar em oração. É só um exemplo para a gente concluir essa segunda parte sobre a inveja. Por isso que eu citei o nome de duas personalidades no Brasil, mais famoso, né? Que todo mundo conhece. Então, não se preocupa não, tá? Que é isso, é aquilo, aquilo outro, tá certo? Se preocupa em colocar sua vida em comunhão com o Senhor Jesus na oração e na perseverança, tá certo? Deus abençoe. Logo a gente vem trazer outros estudos a respeito de outros assuntos que mais está incomodando a nossa vida cotidiana. Deus abençoe, vamos orar, vamos interceder. Considere se inscrever se não é inscrito, compartilhe, né, com outras pessoas e vamos colocar nossa vida nas mãos do Senhor Jesus. Deus abençoe, fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O ano está apenas começando. 2026 promete muitas coisas e é preciso nós estar unidos numa só fé, num só amor, perseverando sempre, porque só vai ser salvo pelo Senhor Jesus aquele que perseverar na presença dele. Esse será salvo. É preciso perseverar com fé, comunhão, oração, lendo Bíblia e obedecendo o Senhor Jesus em tudo. Fazer aliança com Ele, arrependendo dos pecados, pedindo perdão e buscando a comunhão com Ele. Tá certo, meus irmãos, minhas irmãs? Deus abençoe, minha honra, meu respeito para todos vocês.